E essa glorificação, ela só vai acontecer quando nós realmente formos transformados, como diz o livro de Coríntios, né? Seremos transformados e seremos completamente a imagem do Senhor. Mas enquanto isso, a gente vai cada dia de glória em glória, de fé em fé, um pouco aqui, um pouco ali, contemplando a glória do Senhor como por um espelho e sendo transformado na sua própria imagem. Agora nós conhecemos em parte, mas virá um momento em que aquilo que é em parte será aniquilado, então o veremos como realmente Ele é. E esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo na caminhada da fé. Caminhada de discipulado na fé em Cristo Jesus. Caminhada em direção ao alvo que é o Senhor. E o que se busca aqui é a consciência de cada um. Não a religião, não a fidelidade religiosa. Isso não é o objetivo. O objetivo é que você encontre uma rota de crescimento. Você não parar, não estagnar num lugar. Você está andando, você para, não cresce. O próprio ativismo, as próprias adversidades do dia a dia, as próprias lutas do dia a dia, são coisas que vêm e para muitos é um empecilho de crescimento. É impossível você encontrar esse equilíbrio entre a glória de Deus sem as tribulações. Que é o contraponto. Se nós fôssemos só glorificados, de repente, nós nem aceitaríamos os outros. Não aceitaríamos mais que somos fracos. E existem muitas confissões positivistas. É claro que ninguém está aqui querendo dizer que a pessoa não tem que ser uma pessoa que pense para frente, mas o pensamento positivo, ele não te dá crescimento. O que te dá crescimento é o entendimento da palavra de Deus dentro do seu espírito e o momento que você desenvolve a fé através daquilo que Deus diz e planta dentro de você por intermédio da palavra e aquilo que Deus planta dentro de você. Fora isso, não tem como haver crescimento. Todo discipulado, ele vai nessa linha de crescimento. E Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Tem um texto aqui em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 21. O texto diz assim: Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo, preste atenção, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Não existe processo de crescimento sem morte. Não existe o processo de frutificação sem morte. Assim como essa semente, que o texto diz, e Jesus citando, que se esse grão não morrer, ele fica só. Experimenta jogar um grão fora da terra. Aquele grão não vai morrer. O processo de desenvolvimento dos átomos, das moléculas da semente, elas começam a partir da morte da semente.
E aí começa aquela multiplicação de moléculas e átomos e nêutrons e assim por diante, e a semente ela vai germinando. E assim é o processo também de crescimento, o nosso processo de crescimento. É a partir da morte da semente. Jesus faz bem essa alusão aqui, dizendo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Jesus cita no versículo 25, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. A palavra vida aqui é psique, é a vida da alma, a vida do ser, a vida dos desejos, a vida emocional, a vida racional, a vida sentimental, a vida baseada numa volição. Quem ama essa vida, perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida. Mas eu quero que você entenda aqui que esse fato de odiar não é que você vai desprezar tudo que você é. É que precisa haver uma mudança de mentalidade. Precisa haver uma mudança de mentalidade. O próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós saibamos e possamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então esse odiar, não é que você vai desprezar, até porque Paulo falou que ele esmurrava a carne dele, para que ele pregando não fosse reprovado. Mas aqui ele fala que aquele que ama mais a psique, aquele que ama mais a sua vida, a psique, perdeu-la. Mas aquele que odeia neste mundo essa ordem de coisas, porque uma mente não transformada, ela obedece uma ordem já pré-estabelecida. Qual a ordem pré-estabelecida que essa mente não transformada obedece? Ela obedece o curso natural das coisas. Se nós obedecemos o curso natural das coisas, o que nós vamos fazer? Nós vamos exatamente fazer aquilo que essas coisas estão nos indicando. Você vai ouvir o jornal e vai ser influenciado pelo jornal. Você vai ouvir as tendências econômicas e você vai ser movido pelas tendências econômicas. Você vai ver as tragédias da vida e você vai se orientar pelas tragédias da vida. Você vai achar que o governo não está bom e a sua vida vai ser totalmente influenciada na parte de comportamento, porque o governo não é bom. João, acho que disse num texto lá nas epístolas, ele diz assim: quem ama este mundo, essa ordem de coisas, o amor do Pai não está nele. Então quem ama a sua vida, essa ordem, a sua vida, a vida orientada por essa ordem de coisas, ele vai perder a sua vida. Ele vai passar o tempo, ele pode até, eu não digo que ele não vai ser salvo, ele vai perder o melhor que ele poderia experimentar nesta existência.